Eu sei que o derby já rendeu muito assunto nos canais esportivos por aí, mas seria até injusto se a gente não trouxesse o assunto do jogo para o canal do Infutimão Blog. Então, vamos lá. Queria começar esse vídeo dizendo que o Corinthians não ganhou por falta de eficiência. O Corinthians poderia ter garantido o resultado, o Corinthians jogou muito melhor do que o Palmeiras se a gente considerar os 90 minutos, e foram pouquíssimos, eu diria que talvez 10 a 15 minutos que o Palmeiras foi superior ao Corinthians no jogo. Então, isso posto, é importante dizer que eu vou falar a respeito da polêmica do Andreas Pereira em fazer o que fez na marca do pênalti. Eu vou tentar ser bastante sincero e coerente nas coisas que eu vou falar, de acordo com todas as coisas que eu já falei, tudo que eu já trouxe de conteúdo, seja por Infutimão ou para outros canais. Então, vamos lá. Corinthians começa com uma proposta bastante firme em cima do Palmeiras. Senti que o meio-campo se fez presente e melhor em todos os aspectos, da mesma forma que a gente já tinha visto contra o Flamengo. O André e o Matheus Pereira começaram o jogo bem demais. O Bidon, achei que ele foi muito consistente durante toda a partida. E muitas vezes esse acabou sendo o nosso diferencial. A gente tem boas saídas pelas laterais, só que eu entendi que nesse jogo a gente teve mais repertório, né? A gente não concentrou saída de jogo apenas pelas laterais, a gente não concentrou saída de jogo apenas pelo meio. Isso é uma notícia boa para o corintiano, porque isso dá um pouco de otimismo, de prognóstico para o que vai ser do resto da temporada. Então, você ter, especialmente o Matheus Pereira, que tem passes, cara, muito importantes, assim, é importante a gente reconhecer que quando ele errar, ele vai errar porque ele tenta, sabe? Então, ele errou alguns passes e tudo bem, cabe ao time se recompor e fazer daquilo a melhor saída. Eu prefiro um jogador que vai pegar essa bola e vai tentar dar um passe que vai romper as linhas, que vai conseguir achar, que vai conseguir destravar a saída de bola, mesmo que se arriscando um pouco mais, do que um jogador que simplesmente vai receber essa bola e tocar de volta para trás. A gente viveu muito tempo isso com muitos jogadores que eu nem consigo dizer se era simplesmente falta de habilidade dos jogadores ou simplesmente se o momento do Corinthians propiciava aquilo. A gente viu muito disso com o Maicon, a gente viu bastante disso com o Fausto Vera, a gente viu bastante disso muitas vezes com o Charles. Então, a impressão que eu tenho é que é muito bom você ter jogadores que vão pegar essa bola e vão errar jogando para frente. Eles não vão errar segurando a bola demais ou simplesmente errando um domínio na hora de tentar devolver o passe para um zagueiro ou para um lateral. Isso eu acho bastante positivo. E a respeito do jogo dos homens de frente, achei que o início é muito bom. O início é muito participativo do Yuri, do Memphis, e eu acho que ali por talvez uns 20, 25 minutos, o jogo funcionou para eles. Acho que depois de um tempo, o Memphis decai muito, especialmente depois de perder o pênalti, o Memphis decai muito na partida. Não foi uma boa partida do Memphis, achei que ele jogou mal. Ele não conseguiu dar sequência nos lances, tem momentos que precisava acelerar, ele segura demais, momentos que precisava segurar, ele tenta um passe de primeira e não funciona. Então, acho que não foi uma boa partida do Memphis, apesar e acho que talvez isso tenha a ver com o pênalti perdido também. Mas não acho que o Memphis é o cara que se abala nesses momentos. A gente sempre viu ele crescer em jogos grandes e acho que foi simplesmente uma noite ruim do holandês. Por parte do Yuri, eu senti que depois de um tempo o jogo se propôs pouco pro Yuri, porque o Yuri continua sendo o mesmo cara, ele vai tentar as mesmas jogadas, ele vai correr nas mesmas bolas, vai disputar, isso ele vai fazer. Então eu sinto que depois de certo tempo o Palmeiras conseguiu ser eficiente em não deixar com que o jogo do Yuri, a velocidade do Yuri, a presença de área do Yuri se fizesse valer. E aí vai um mérito para o Palmeiras, porque depois de um tempo de jogo, por mais que o Corinthians fosse dominante, o Corinthians não conseguia imprimir a pressão do início do jogo. Cara, no início do jogo, a gente via inversões de bola de lateral para lateral, de lateral para atacante e tal, e tudo isso com muito espaço, né? Com um espaço muito disponível, assim, para o Corinthians, coisa que não é normal de ver, especialmente no time do Abel. Então, isso foi um ponto bastante positivo e que o corintiano, acho até que no início do jogo até se surpreendeu, assim, pô, o Corinthians tá bem demais, assim, tá até um pouco estranho o Corinthians ter tanto espaço para jogar. E eu acho que a montagem que o Abel fez do time, o Palmeiras
compete, né? O Palmeiras compete muito bem, por mais que não seja um grande momento do Palmeiras, ainda é um time muito competitivo. E eu achei que o Palmeiras não foi bem contra o Corinthians. O Palmeiras ganhou porque foi competitivo o quanto conseguiu. E também muito pelos não méritos do Corinthians de fazer gol. Mas o Palmeiras, a gente pode esperar que o Palmeiras vai ser perigoso a qualquer saída errada que a gente tiver ou a qualquer linha que eles conseguirem quebrar. Tanto que o gol não saiu antes do Palmeiras, porque teve 2 momentos que a gente conseguiu salvar em recuperações absurdas dos nossos jogadores, uma com o Gabriel Paulista e outra com o Mateuzinho. Tirando isso do caminho, vamos falar sobre a polêmica da arbitragem em relação ao Andreas Pereira ali destruir a marca do pênalti. Tem 2 pontos que eu queria falar sobre isso. Primeiro, eu não vou falar muito sobre se foi pênalti ou não, porque eu vi muita gente concordando e discordando, né? Eu gosto muito do Paulo Caravina, do Sou do Apito. Ele costuma ter opiniões bastante lúcidas a respeito e tudo mais. E eu acho que é pênalti porque o Gustavo Henrique é o único que toca na bola e ele é sanduichado pelo Marlon, né? E o goleiro Carlos Miguel. Então, quando os dois vêm para cima dele, os dois pegam só o Gustavo Henrique. O Paulo Caravina fala no vídeo dele que ele não achou pênalti porque o Rafael Claus sinaliza que ele acertou um soco no Gustavo Henrique. E quando mostra a repetição, o soco não pega. Só que pega todo o restante do braço. Então, assim, não foi o soco, foi o antebraço que ele acerta na cabeça do Gustavo Henrique. Então, eu acho que o choque existiu, o choque é faltoso, né? Então, acho que é normal que seja dado o pênalti. E, honestamente, eu vi poucos palmeirenses discutindo se foi ou não pênalti. Assim, a maioria dos palmeirenses com quem eu conversei falou, não, cara, foi pênalti. E aí, a gente chega no ponto do que fez o Andreas Pereira. Na saída do jogo, o Ranieri foi muito lúcido. Assim, o Ranieri, eu gosto bastante de ouvir algumas sonoras do Ranieri, porque ele fala de uma forma sem hipocrisia. Ele já falou antes a respeito de como o torcedor encara, como a imprensa encara o comportamento dos jogadores diferente, se antes da partida eles fazem algo, o time ganha ou perde. Se o jogador toca um pandeirão antes da partida, lá, a galera tá com uma vibe boa, tá com uma vibe confiante. E vem uma vitória, né? Esse é o discurso. Agora, se toca um pandeiro, o time perde, lá, tá desconcentrado. Então, eu acho que o Ranieri é um dos caras mais lúcidos para falar a respeito da realidade do jogador, né? E ele fala o seguinte, que se ele não pode julgar o Andreas Pereira, porque se acontecesse no Corinthians, todo mundo ia achar que foi malandrão e que deu certo e todo mundo ia gostar. E ele fala que cabe exatamente ao juiz coibir isso ou até mesmo os jogadores do Corinthians. Eu gosto dessa fala do Ranieri porque ela é honesta, porque ela não é hipócrita. E ao mesmo tempo, essa fala dele é complicada, porque diz, na mão que eu tiver essa oportunidade eu vou fazer. E aqui tem uma coisa que a gente precisa separar, tá? E ao meu ver, tá? Na opinião de quem vos fala, futebol não pode ser feito dessa maneira, né? Eu vi depois um corte do de Sola, que tá participando ali a galera, e nada contra o pessoal do de Sola, mas aí chega uma hora que acho que o Wallace Borges fala assim, meio que vai tomar no cu, o futebol não é um jogo de virtudes. Cara, o futebol nesse momento definitivamente não é um jogo de virtudes, mas isso não significa que a imprensa tem que ser sem virtude, tá? Eu acho que a gente tem que fazer o papel de quem fala, porra, peraí, o que ele fez danificou o jogo como um todo. O que ele fez danifica o patrimônio do Corinthians, danifica o gramado, né, que é literalmente onde os jogadores fazem o seu trabalho, isso impacta diretamente no resultado, porque o Memphis escorrega onde ele danificou, o Memphis poderia ter se machucado e tudo mais. E uma coisa que eu vejo e que é muito difícil de você ver boa parte da imprensa que cara, assim, tida como imprensa hegemônica, assim, como uma imprensa formadora de opinião, como uma imprensa bem avaliada, equiparando esse tipo de lance com um chute na bandeirinha, com a confusão. É uma falsa equivalência que não se cabe, cara. Porque o que o Andreas Pereira interferiu tecnicamente no jogo. Um chute na bandeirinha não interfere no resultado do jogo, não interfere na cobrança de um pênalti, não interfere numa saída de um goleiro, né? Então, o chute na bandeirinha, eu não tenho nada contra
chutar a bandeirinha. Até porque o Yuri fez isso lá também. Então eu não sou hipócrita de falar, não se pode fazer isso e tudo mais. Então eu acho que é bobagem isso, entende? Mas eu acho que ontem é um dia para o corintiano pensar em várias coisas. A cera que o Palmeiras fez no final a gente já fez, o chute na bandeirinha a gente já fez, só que o lance de destruir o gramado, isso eu acho muito complexo. Acho muito complexo porque isso interfere diretamente no resultado da partida e isso interfere diretamente no patrimônio do clube. O Corinthians é tido como o melhor, o estádio do Corinthians é tido como que tem o melhor gramado do Brasil. E, assim, acho que é meio que consenso, né? Entre até jogadores falam que é o melhor gramado do Brasil. O Abel uma vez reclamou porque o gramado é bom demais. Né? Ele consegue reclamar de tudo, né? É um problema do Brasil, os gramados, e você vai lá e destrói o gramado que é o melhor do Brasil, assim, tipo, cara, não é possível que a gente olha para isso e fala do jogo. Às vezes no futebol a gente tem dificuldade de chamar as coisas pelo nome, o nome disso é vandalismo. A gente tem dificuldade de chamar as coisas pelo nome. E com isso, o que eu tô querendo dizer? Tô querendo execrar o Andrés Pereira? Não, de forma alguma. O Andrés Pereira fez o que a cultura, o que o meio dele em si teria a fazer. O meio, né, criou o homem. Então, o Andrés Pereira, ele se comportou de acordo com o que a nossa cultura de futebol brasileira prega. Ele fez o que muitos fariam e provavelmente do jogador do Corinthians. Aí você vai falar assim pra mim, se fosse alguém do Corinthians você não falaria que foi vandalismo. Eu falaria. Eu, honestamente, e aqui eu não tô querendo pagar de paladino nem nada do tipo, mas eu te garanto que eu sou um dos poucos corintianos, que eu saiba, eu sou o único corintiano, né, da minha rodinha, da minha bolinha de amigos ali, que falou, cara, o lance da cabeça de porco não é da hora. Não rola, mano. Não rola. Não dá pra fazer isso. Entende? E eu sei que a torcida do Corinthians adora esse lance, a mística, desde que rolou, a gente só amassou o Palmeiras e tudo mais, e beleza. A cultura da torcida tem que existir, não tem problema nenhum com isso, sabe? Só que eu não quero que o resultado e que as vitórias sejam construídas dessa forma. Assim como eu, de verdade, acho que se fosse o caso do Palmeiras, se eu fosse palmeirense, eu não gostaria que a vitória fosse construída daquela forma. Eu não gosto quando o Corinthians, eu realmente não gosto. Teve um jogo contra o Corinthians e São Paulo, que o Corinthians faz um gol, cara, se não me engano, com o Cleison, se não me engano, o Cleison faz uma jogada pela esquerda e a bola sai, só que o juiz não dá a bola saindo de jogo e o Corinthians faz um gol. No ataque depois, e a bola claramente tinha saído, no ataque depois tem uma jogada do Antony, que a bola meio que sai e não, eles também não dão que a bola saiu e vira escanteio do São Paulo, do escanteio sai o gol. E aí eu falei, porra, mano, honestamente, tá bom que saiu o gol do São Paulo, sabe? Porque eu não quero que o resultado do Corinthians venha de uma bola que saiu de campo e voltou e o juiz não deu. Eu realmente não quero que o resultado venha disso. Eu quero que o resultado venha de um trabalho consciente do técnico, que o resultado venha de um trabalho bem feito dos jogadores, que o time esteja evoluindo. Até porque eu acho que esse tipo de resultado e esse tipo de mística pode também acabar prejudicando o clube. O clube e, eu digo, o andamento da temporada. Porque se a gente avaliar que a mística está fazendo a gente ganhar, cara, peraí, né? A gente precisa de jogadores conscientes, jogadores inteligentes. A gente precisa que o trabalho do Dorival evolua. E é nisso que eu quero basear as avaliações e é nisso que eu quero entender que foi motivo de vitória. E não que alguém foi lá, não que um jogador do Corinthians, numa situação hipotética, vá lá e destrua a marca do pênalti para algum jogador do rival ir lá escorregar e perder o pênalti, tá? Me entristece quando a gente vê esse tipo de coisa falando que é do futebol, querendo comparar com lances que não são comparáveis, são coisas completamente diferentes. Você comparar isso com chutar a bandeirinha, são coisas completamente diferentes e eu gosto que jornalistas como, especialmente o VSR, que eu vi se posicionando bastante moralmente contra esse tipo de coisa, eu fico contente. E não porque eu acho que a gente tem que ser, a soninha toda pura, não é isso que eu acredito. Mas eu acho que não faz sentido você pedir por um futebol melhor na rodada seguinte, em que alguma coisa acontece e prejudica seu time, você cobrar alguma coisa sendo que você achou legal que o cara foi lá e destruiu o gramado pro outro escorregar. Se fosse o Corinthians que tivesse destruído o gramado, sei lá, pré-jogo, que o Corinthians tivesse, vai jogar ali, o Carlos Miguel vai lá e raspa toda
a área na linha da frente do gol para ele escorregar numa batida de longa distância e tudo mais. Cara, isso seria escroto, seria tosco. E eu acho isso um problema, porque muitas vezes a Leila faz um papel de sinceridade. Ela já falou uma vez, uma conversa com o presidente, eu acho que na época era Augusto Melo, que ela fala que eles são sempre muito bem recebidos, que a delegação é bem recebida, que a delegação não... que o clube não faz aquele tipo de vigarice de, pô, vamos pintar o vestiário um dia antes pro vestiário ficar com cheiro de tinta, vamos desligar a água quente dos caras, pra, na hora do banho os caras, sabe? Pô, fazer esse tipo de coisa, eu honestamente acho que faz parte do nosso futebol, é ruim que faz parte do nosso futebol, e toda vez que eu vejo imprensa fazendo o papel de abalizar esse tipo de comportamento, eu acho que é bem ruim mesmo. Me passa a impressão de que o futebol está respirando por aparelhos e a imprensa está vindo com uma eutanásia para simplesmente terminar de matar o futebol. Eu acho isso bastante triste, acho pequeno e acho que definitivamente não é o caminho para a gente ter um produto de futebol melhor, certo? Corintiano, o que você achou? Você concorda, você discorda? Comenta aqui, se inscreve no canal do Infutimon Blog, tá? A gente quer continuar entregando conteúdo para vocês, então engaja com a gente, porque a gente sabe que a gente pode fazer mais de um jeito ou mais de outro. Comenta aqui pra gente saber o que vocês estão achando, beleza? Até o próximo vídeo e vai Corinthians!